Bom dia a todos. Bom dia a cada um. Cumprimento a cada um com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o motivo de eu estar aqui nesta manhã é cumprindo a ordem a qual Jesus deixou a tua igreja. Porque Jesus, ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos. E quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, a minha obrigação é pregar o evangelho, mas acreditar ou não na palavra do Senhor está nas mãos de cada um. A Bíblia diz que se crer será salvo, mas se não crer, se então pegar essa palavra e jogar fora, ou se então desprezar, será condenado. Porque Jesus, ele deixou na mão de cada um a chance e a oportunidade da salvação. Sendo que então existem dois caminhos a serem seguidos. Você pode fazer tudo o que você quer no primeiro caminho, que é o caminho que este mundo te oferece, um caminho de porta larga. Você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode passar a noite inteira se embriagando. Você pode matar e roubar, se prostituir, mas só não pode herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que quem segue este caminho será lançado sem misericórdia no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6 e no versículo de número 9, que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Por isso é bom que o homem se converta e se arrependa enquanto há tempo, porque estamos vivendo últimos dias antes da vinda de Cristo, pois é iminente o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. A qualquer momento Jesus, ele pode vir buscar o teu povo. E como que está esta terra? Como estão os moradores dessa terra diante da presença de Deus? Será que todos mesmo vão herdar o reino dos céus, como as religiões pregam por aí? Será que vão ser todos mesmo que vão morar com Deus? Será que é por ter boas obras, ou por ter um coração bom, ou por não fazer o mal a ninguém? Isso é mentira. A Bíblia diz que vão herdar o reino dos céus aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fazer a sua vontade. Não é dizer, eu acho que é assim que é certo e é assim que é errado. Não. A verdade está aqui. A Bíblia Sagrada. Você tem ela e você pode ler. A Bíblia diz que se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Você vai ser liberto da enganação do maligno. Porque é assim que muitos têm sido enganados, através de religião. Pois muitos falsos profetas têm surgido no meio de vós. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela é uma espada. No livro de Hebreus, capítulo 4, no versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Pois a palavra de Deus, ela é uma espada. Ela é uma espada penetrante, que ela penetra então entre a tua alma e entre a tua carne. A espada de Deus, ela separa as obras da carne e as obras do espírito. Mas para isso é necessário que os homens possam dar ouvidos à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Muitos estão achando que serão salvos por boas obras e estão desprezando a salvação a qual Deus está dando. Estão desprezando o ouvir a palavra de Deus, que serão salvos por obedecer a palavra do Senhor, mas estão desprezando. Estão achando que então você poderá comprar a sua salvação, pois isso não pode. Isso é mentira. Contaram para você uma mentira a sua vida inteira, dizendo que se você morrer, você vai poder pagar uma missa de sétimo dia e tirar a tua alma do purgatório, pois isso é mentira. Não existe purgatório. Morreu, segue-se o juízo. O livro de Hebreus diz que morreu, partindo a tua alma do corpo, você vai entrar no descanso, aguardar o grande dia para ser julgado. E os homens não serão julgados conforme o amor de Deus. Os homens não serão julgados conforme a graça de Deus. Serão julgados conforme as suas obras. Sendo suas obras boas, você herdará o reino dos céus. Sendo você obediente e temente a Deus,
fazendo a vontade do Pai, você herdará o reino dos céus. Mas, fazendo a vontade deste mundo, fazendo a tua própria vontade e o teu próprio caminho, a Bíblia diz que você então será lançado num lago de fogo e enxofre, e será sem misericórdia. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Com quem que nós vamos tratar no dia do juízo? No dia do juízo final, o fim de todas as coisas, o fim desta vida. Com quem que nós vamos tratar? É com Deus. É Deus, aquele que está sentado ao trono, no grande trono dele. Não é o Deus que está na estátua de barro, nem aquela estátua de Maria e de Jesus Cristo, não. É o Deus vivo que está lá no céu. É aquele que então enviou teu filho para salvar tua alma, para dar a você a salvação. Mas é esse que vós tem então desprezado. Quando você então vira tuas costas para a palavra de Deus, é aquele que morreu pela tua vida, para salvar tua alma. É a ele que você está desprezando. Você não está desprezando a mim, porque eu apenas sou um porta-voz de Deus para trazer a palavra do Senhor. E se você despreza, não é a mim que você está desprezando, mas sim a palavra do Senhor. E Jesus, ele é a palavra, porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo que se fez carne e se rasgou para te dar salvação. Então, bem-aventurados, a Bíblia diz que os que ouvem a palavra de Deus são bem-aventurados. E ser bem-aventurado significa ser muito mais do que feliz. Ser bem-aventurado significa ser muito mais do que feliz. Aqueles que ouvem a palavra de Deus são muito mais do que felizes. Aqueles que guardam a palavra de Deus, porque não basta somente ouvir, não. No livro de Tiago, capítulo 1, no versículo de número 22, a Bíblia diz que então não basta somente ouvir a palavra de Deus, mas também tem que praticar ela. Porque aqueles que não praticam a palavra de Deus, eles estão sendo guardados para o grande dia do julgamento de Deus, e serão então condenados por desprezar a vontade do Pai. Todos se perguntar aqui agora, quantos que vão morar com Deus e quantos vão ser salvos? Todos vão dizer que vão morar com Deus, porque o diabo, ele tem enganado a voz com falsas palavras, porque o diabo tem enganado a voz com mentira. Ele tem falado que você vai morar no céu é porque você ajuda o seu próximo. O diabo vai falar que você vai ser salvo porque você é bonzinho, porque você bebe a sua cervejinha de final de semana, mas não faz mal para ninguém. É isso que o diabo fala, porque ele quer que tua alma seja condenada, porque ele quer que você venha a ser condenado. Mas diante de Deus, a Bíblia diz aqui, como eu acabei de ler, no versículo de número 13, que diante dos olhos de Deus nada está encoberto. Nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Deus, ele está vendo tudo agora, tudo que está sendo feito aqui agora, as palavras que estão saindo da minha boca, o que os homens estão fazendo, tudo está sendo anotado agora para o grande dia do juízo final. E então, naquele dia, as desculpas não vai ter como as desculpas dos homens não vai ter como enganar Deus. Não vai ter como você se justificar diante de Deus pelas suas más obras, pois é Jesus Cristo quem justifica. Mas como você vai se justificar se Deus agora, ele está vendo tudo que está encoberto? Os pensamentos dos homens, é Deus quem sonda, pois Deus, ele sonda o pensamento dos homens. E a palavra diz aqui que então a palavra de Deus, ela tem poder para isso. Ela tem poder para discernir os pensamentos dos homens, para discernir as obras dos homens. Então, qual tem sido as tuas obras nos dias de hoje? Nos dias de hoje, qual tem sido as obras de cada um? Será que tem servido a Deus conforme a vontade de Deus? Ou será que então tem descartado a vontade de Deus, deixado de lado a vontade de Deus para fazer a própria vontade? Porque a Bíblia diz que se você faz a vontade deste mundo, o amor do Pai não está em você. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso não ameis o mundo e nem o que há nele. Amar o mundo não é você
você agora dizer, ah, mas não tem como eu não viver nesse mundo. Mas a Bíblia diz, nós estamos vivendo neste mundo, mas agora nós não vamos viver para este mundo, fazer a vontade deste mundo. Nós estamos vivendo no mundo onde ele jaz, no maligno. É por isso que Deus ele diz que não ameis o mundo e nem tampouco o que há no mundo. Porque este mundo foi entregue na mão de Satanás. O homem pecou lá no jardim do Éden. E ali então Deus ele entregou este mundo nas mãos do maligno. Este mundo era para ser dominado pelos homens, mas Deus entregou nas mãos do maligno. Porque então, agora o homem desobedeceu a ordem de Deus. Então não ameis o mundo nem o que há nele, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você amar tudo quanto está neste mundo, o amor de Deus não está em você. E o que é que pertence ao mundo? O futebol, o funk, a prostituição. O que é prostituição? É você então ficar, você estar com uma pessoa, você fazer sexo fora do casamento, você namorar com a pessoa com a qual você não se casou. Isso é um pecado de prostituição. Isso é adultério. É adultério e pecado de prostituição que pode gerar morte diante de Deus. Então Deus ele quer que os moradores dessa terra venham a se converter, porque ainda há esperança para a tua alma. Ainda há uma esperança para cada um de nós. Se buscar o reino de Deus, se arrepender dos seus pecados, Deus ele perdoará. A esperança ainda existe para cada um de nós. A Bíblia diz no livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscar a Deus de todo o coração, com sinceridade, encontrarão a Ele. Mas se deixar para buscar a Deus somente no momento em que você está precisando de alguma coisa, com interesse próprio, você não encontrará a Deus, porque Deus ele não é um objeto para poder te servir. Deus ele não é servo, mas ele tem que ser servido, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas os homens não têm buscado a Deus de todo o coração, porque nós vemos que nos dias de hoje os homens têm criado imagens para poder adorar a Deus, sendo que o primeiro mandamento da Bíblia Sagrada é para que os homens não adorem a outro Deus e que não criem imagem de escultura para si e nem tampouco adorem as imagens de escultura. Esse é o segundo mandamento da Bíblia, porque Deus ele é Espírito e Ele quer e procura quem o adore em verdade e em Espírito. Deus ele quer ser adorado em verdade e em Espírito. Ele não quer que você faça a imagem dele, porque imagem de escultura é maldição. Imagem de escultura é abominação diante de Deus. A imagem de escultura na sua estante, ela não abençoa a tua casa. A imagem de escultura qual você tem na sua casa, pendurada na sua parede, ela não abençoa a tua casa, pois é uma imagem de maldição. Porque a Bíblia diz que isso é o segundo mandamento de Deus, para que não crie imagem de escultura e nem tampouco adore suas imagens de escultura. Porque a Bíblia diz no livro de Habacuque, no capítulo de número 2, que as imagens de escultura, elas são imagens de enganação. São imagens para te enganar. Porque mesmo ela tendo olhos, elas não veem. Tendo boca, não podem falar. Elas têm pernas, mas ainda mesmo assim é necessário que você carregue elas de um lado para o outro, porque elas não podem andar, não podem sair de um lado para o outro. E continua dizendo ainda no livro de Habacuque, capítulo 2, que mesmo sendo elas feitas de obras de ouro, pedras mais preciosas que existem, não adianta de nada, porque no meio dela não tem espírito, não tem espírito de vida. Então, quem fala com a imagem de escultura está falando com um pedaço de pedra, está falando com... É a mesma coisa de você falar com a parede, pois se você falar com o animal, é muito melhor, porque ele tem vida, ele pode te ouvir, ele te entende. Mas aquele que fala com a imagem de escultura, ele está sendo tolo, porque ela não tem espírito de vida. O Espírito de Deus foi colocado no homem. A Bíblia diz que Deus ele soprou nas suas narinas, e então ele deu o fôlego de vida ao homem,
e colocou o espírito de vida. Não está no pedaço de objeto que você faz pelas suas mãos. Por isso, ó geração incrédula, arrependa-se dos seus maus caminhos enquanto há tempo. Abandona suas imagens de escultura, as suas idolatrias a ídolos, porque ídolo não é nada diante de Deus. Importa que somente Deus venha a ser adorado, importa que somente Deus venha a ser glorificado. Mas vocês estão criando ídolos para si e adorando eles. O seu jogador de futebol famoso, artistas famosos,